Graça e paz, meus amados. Meu nome é José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias, no YouTube. Hoje aqui para trazer mais uma série para vocês das revelações da graça de Deus. Sem mistura e sem cruzamento, tá? Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, Senhor, eu entro na Tua presença, para que Tu, Senhor, acenda a luz do Espírito que está dentro de mim, para que eu venha, Senhor, trazer uma mensagem para este povo que está me ouvindo, Pai, neste momento, esta revelação da graça, Pai. Que não deixe que a carne fale, Senhor, mas que o Teu Espírito fale com cada um desses meus ouvintes, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero, irmãos, primeiro explicar para vocês aqui uma coisa aqui que muitas vezes as igrejas ainda não sabem. A Bíblia, se você ler, para você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, você tem que respeitar. Sabe o que é respeitar? O que é texto, contexto, vírgula e ponto. E também cultura e história. E o momento que foi escrito, o tempo que foi escrito a Bíblia e para quem foi escrito. Porque muitas vezes os irmãos que veem a gente levando um estudo desse no YouTube, o que é que eles fazem? Eles acham que a gente está matando um estudo. Que a gente está lendo um texto, um versículo morto. Não, nós não estamos lendo um versículo morto, irmão. Primeiro eu quero dizer para vocês que a Bíblia, ela era direta, a Bíblia era inteira, não era dividida sobre capítulos e versículos, tá? Quem dividiu a Bíblia, capítulos e versículos, foi um dominicano, por nome Jean Che, licença, irmão, deixa eu falar aqui, Hugo Dan Che, dominicano. Então, ele foi que traduziu a Bíblia e dividiu ela. Ele dividiu a Bíblia em capítulo e versículo. Eu quero explicar para vocês uma coisa, que às vezes vocês não sabem ainda. Então, é bom que vocês fiquem sabendo que a Bíblia ela não é feita em ordem. Entendendo? Muitas vezes tem um contexto aqui, um texto aqui, e o contexto está em outro canto. A Bíblia ela não é por ordem. Tá? Como o Jean, ele dividiu em capítulo e versículo, ele não pôs por ordem. Muitas vezes tem versículo de um livro de um canto e de um outro estudo no outro livro, em outro canto, às vezes até capítulo todo, para que vocês fiquem, às vezes, apredejando a gente, por a gente pegar um versículo aqui e outro acolá. Então, a Bíblia é tudo assim, não é direta. O único livro na Bíblia que é feito direto, capítulo e versículo, é só o livro de Lucas. O resto é tudo dividido em capítulos e versículos, texto, um num canto e outro em outro em outro canto. Você tem que saber como ler a Bíblia e pegar os textos. Porque não é levar direto, igual vocês às vezes criticam a gente. Vocês estão matando versículo. A gente, para ler a Bíblia normal e perfeito, tem que matar versículo. Porque o texto não condiz com o que está escrito. Porque aqui está o texto está em outro canto. Às vezes em outro livro. Entendeu, irmão? Às vezes você vai ler uma coisa de gente e vai dar a resposta em Isaías. Já viu isso em vocês? Porque foi o modo que o Jean, ele dividiu em capítulos e versículos. Então não é por ordem, tá? Por ordem, tá, irmão? Então não critica, amém? Então hoje a gente está fazendo uma série. Eu já fiz o estudo 1, tá? O vídeo número 1. Hoje nós estamos fazendo o vídeo de número 2, tá, irmãos? Número 2. Vocês, para entender o significado, vocês têm que ler, têm que assistir 1, 2, se seguir o 3, assistir o 3. Senão, se eu faço 1, 2 e 3 e vocês vão assistir o terceiro, vocês não sabem do começo. Se vocês vão assistir o segundo, vocês não sabem do fim, não sabem do começo. Então assista o primeiro, segundo, terceiro, se for quarto, que assim você vai saber como vai resumir a história, tá? Que a gente está fazendo, tá, irmão? Então eu quero falar para vocês que é o seguinte. Hoje nós estamos na graça. Tem irmão que está dentro da igreja há muitos anos e não sabe o que é graça. Tem muitos irmãos que ele está, então, Paulo diz que, deixa eu falar uma coisa para vocês. A era que foi escrito a Bíblia foi em um tempo que o pessoal era analfabeto. Não tinha celular. Não tinha estudo. Então, não tinha essas tecnologias avançadas que nós temos hoje. Como que é fazer uma pesquisa, igual eu faço a pesquisa, como que Paulo ia fazer uma pesquisa?
Como que Pedro ia fazer uma pesquisa que não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet? Tá? Era aquilo que Deus revelou para eles ali, e eles escreveram no jeito que eles entendiam, mesmo revelado por Deus. Porque eles, Pedro mesmo era um analfabeto. Tá? Então, Paulo não, Paulo era letrado. Tá? Então, se você for fazer uma comparação para hoje, no tempo adiantado que nós estamos, que nós temos internet, que nós temos a TV, que nós temos o celular, que nós temos o computador, que você pega e assiste homens, faz pesquisa com grandes homens, então você vê que a sabedoria hoje, nós não falamos a mesma língua que falavam eles naquele tempo. E se você for ver daqui a 10, 12, 15, 20, 30 anos, 50 anos, eu que estou falando isso já não sei mais nada. As pessoas que estão vindo daqui a 50 anos é muito mais sábio que eu, são muito mais letrados, estudaram melhor, tem mais tecnologia, irmão. Então por isso é difícil de entender a palavra de Deus hoje. Está entendendo? Então é por isso que causa um nó na cabeça de muita gente, inclusive até na nossa, às vezes causa um nó, para você entender as revelações de Deus. Amém, irmãos? Então, eu vou passar para você, pedir aqui que coloca para mim no Mateus 10 e o versículo 5. Ó, irmãos, espere bem o que está dizendo aqui, ó. Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entreis em cidade de samaritano. Vou repetir de novo. Jesus enviou esses 12, os 12 apóstolos, e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos do gentio. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque quem vai pregar para os gentios não é os apóstolos, tá? Não é os apóstolos. E nem entreis em cidade de samaritano, tá? Porque quem vai pregar para o samaritano também não é os apóstolos. Os apóstolos é cada um do seu quadrado. Eles obedecem a palavra de Deus. Deus sabe o que ele está fazendo, tá? Para que não venha cruzar a palavra de Deus com lei e com livro histórico e com a graça de Cristo. Então, versículo 6. Vocês escutem bem e entendam bem o que eu estou falando. Olha o que está dizendo aqui, ó. O que é que Jesus ordena aqui, ó. Mas ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? É para pregar para as ovelhas dispensa. Porque nessa época aqui, irmão, já estão passando por tribulação, ao qual as igrejas esperam hoje a tribulação. Eles já estão passando por tribulação. Então, a função dos apóstolos é tirar as ovelhas perdidas da casa de Israel e transformar ela em filhos de Deus, trazendo do mundo da lei de Moisés para a graça, porque pela lei não é justificado, a lei é de condenação e de morte, para vir para a maravilhosa luz. Amém, irmãos? Aleluia. 1 Pedro 1, 1. 1 Pedro 1 e 1. Irmãos, preste bem atenção, irmão. Vou pedir para vocês que assistem os meus vídeos. Eu quero falar para vocês que eu não sou também letrado. Eu tenho uma 4ª série, tá, irmãos? Então, eu também estou aprendendo a falar. Eu estou aprendendo a revelação, porque Jesus, ele revela, tá? Esse Jesus que revelou a palavra dele para mim é o mesmo que revela para você. Tudo que eu estou lendo para você aqui, ó, ele está na minha Bíblia e está na sua Bíblia. Não foi eu que escrevi. Quem escreveu foi Jesus para nós hoje, tá ok? Para que nós aprendamos o que é a palavra de Deus, o que é a graça, o que é livro histórico e o que é lei. Para que nós hoje estamos em um novo pacto, no segundo pacto. Nós não estamos na primeira aliança, estamos na segunda aliança. Então, esquece a primeira aliança, tá? Escuta aqui, ó. Pedro, ó, irmão. 1 Pedro 1 e o versículo 1. Estou apontando aqui, ó. Olha a minha varinha na mão, entendeu? Aqui, ó. 1 Pedro 1, 1. Diz assim, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ao estrangeiros, dispensos, você está vendo aí? São dispensos que estavam fugindo da tribulação, ao qual as igrejas pregam que vai vir hoje. Eles estavam dispensos, fugindo da tribulação, né? No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Então, os discípulos eram para pregar no ponto Galácia, a Ásia
Capadócia e Betina, que era o mundo da época. Não é o mundo evoluído de hoje, tá? Esse era o mundo da época, aonde eles foram destinados a ir pregar, onde estavam os judeus dispersos, fugindo da tribulação de Nero. Está entendendo, irmãos? Então, versículo 2. Eleito segundo, olha lá, o versículo 2, tá? Eleito segundo a paciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz, vós seja multiplicada, tá? Então, essa palavra que você está vendo aqui, eleito, ó, isso aqui, ó, é a nova aliança, tá, irmão? Na nova aliança nós somos eleitos, somos escolhidos, somos predestinados, tá? Então, esses que foram eleitos, que são escolhidos, que são predestinados, com esse Deus tem um compromisso com eles, tá? Mas tem uma outra parte que não tem o Espírito de Deus, porque não faz parte da salvação. Então, esse seu Espírito, quando morre, já sabe, né, irmão? Morreu e desaparece. Deus não tem compromisso de arrebatamento. Amém? Vamos lá, Maria, mais uma vez aqui. Atos 1, 4. Atos 1, 4. Irmão, você presta bem atenção no que eu estou falando para você. Vai escrever nos versículos, tá? Vocês olham o vídeo, escreve, tira a dúvida de vocês, vai lendo a Bíblia de vocês, texto com texto. Porque nós aqui, nós não podemos ler a Bíblia toda para você, e nós vamos passar 3, 4 horas só em um vídeo, e vocês não vão querer assistir um vídeo que é cansativo. Por isso a gente matamos muita coisa aqui, mas o que nós estamos lendo é Bíblia, é verdade para vocês, tá bom? Para que vocês tenham paciência e possam ler, tenham tempo de ler. Amém, irmãos? Vamos lá. Atos 1, 3. Foi isso mesmo que eu falei? Atos 1, 4. Versículo 4. Isso. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai que disse a eles: de mim ouviste. Então, o que é que Jesus disse para eles? Não se ausente de Jerusalém, até que eu revista vocês de poder, porque aonde vocês vão pregar é tremendo. Onde vocês vão pregar, vocês estão sujeitos à morte, é um evangelho de sangue. Não é um evangelho hoje que é pregado pelas igrejas. Porque hoje, irmão, a gente que somos da graça, nós estamos sedentos da palavra de Deus. Nós estamos sofrendo, querendo ouvir a palavra de Deus. Aqui estamos sendo obrigados a ir levar. Hoje nós que vamos para a igreja. Hoje é nós que vamos atrás da palavra de Deus. Não é esse tempo que os discípulos eram obrigados a ir sobre morte, derramamento de sangue, igual Paulo foi decapitado. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, não quis ser crucificado, né? O Tiago foi morto, arrastado, tá? João foi colocado na ilha de Patmos, lá dentro do tambor de óleo quente, tá? Pense bem o evangelho dessa época, meus irmãos. Para hoje, que a gente está dentro de casa de boa aqui, vai para a igreja a hora que quer, se quiser ir. Se não quiser ir, não é a igreja que salva. Quem salva é Cristo. E a salvação nossa já foi feita lá na cruz. Amém, irmão? Então, por isso que ele está dizendo, até que eu revista a voz de poder. Deixa eu ver mais um versículo aqui para poder. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49, que é para nós confirmar isso que está escrito aqui, mais clareza, tá? Para que vocês entendam melhor essa situação, para que não deixe dúvida dentro de cada um de vocês, tá, irmão? Por isso nós passamos um tempo fazendo esses estudos, lendo a Bíblia, fazendo pesquisa, para que leve um elemento sólido para vocês. Amém? Então, preste bem atenção nisso que nós estamos mostrando para vocês. Lucas 24, 49. Amém? Amém. Paciência um pouquinho, irmão, porque às vezes a gente está em um capítulo, para a gente sair aqui do computador para ir para um outro capítulo e achar um versículo, a gente demora um pouquinho, tá? E nós estamos fazendo ao vivo. Ao vivo. Não é cortando o texto, tá? É ao vivo para vocês. Amém, irmãos?
Então, ó, o que é que diz aqui, ó? Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, igual eu li no primeiro, né? Do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Está entendendo? Porque eles tinham que se revestir, e Jesus deve estar fazendo aqui. Está encorajando os discípulos, que eles vão entrar dentro de uma tribulação. Né? De uma tribulação. Eu vou pedir para a Maria colocar aqui para você ver de onde é que está. Mateus 24, do 6 ao 14. Mateus 24, 6 a 14, vou mostrar para vocês aonde é que eles iam se meter. Aonde que esses... Por que eles tinham que ficar em Jerusalém até que se revertisse de poder? Porque eles iam se meter em um meio de pregar o evangelho com derramamento de sangue. Não é o nosso caso hoje. Tá? Hoje você está pregando o evangelho, todo mundo de boca aberta, te olhando, te fazendo pergunta, querendo saber como é o plano de Deus, como é a graça, qual é a salvação, para onde é que nós vamos, se existe céu, se não existe céu, se Deus existe, se não existe. O pessoal fica curioso, eles estão sedentos, estão querendo saber. Não é essa situação aqui que vocês vão ver agora, irmãos. Amém? Tá. Mateus 24, versículo 6. É 6. Em diante, até o 14. Versículo 6 ao 14. Só um minutinho, tá? Tá descendo aqui um pouquinho. Estava certinho no 24 ali, só para descer para o versículo 6 ao 14. Começar do 6, tá? Beleza. Tá, irmão? Eu vou explicar para vocês aqui, tá? Fiquem ligados aí, assistindo, tá? E lendo a Bíblia de vocês, com a Bíbliazinha aberta, para que vocês fiquem afinados nisso que a gente está falando. Amém? Ó, Mateus 24, 6. Vem daqueles, por isso que eles têm que ficar em Jerusalém, até revestir de poder. Que olha o que vai acontecer aqui, ó. E ouvires de guerra. Eu vou aqui para dentro, ó. E de rumores de guerra. Olheis e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos lá? Mais um. Mas ainda não é o fim. Versículo 7. Tá? Versículo 7. Mas ainda não é o fim. Irmão, vai seguir o 7 aqui, presta bem atenção. Você deve estar com sua Bíblia aberta aí olhando, tá? Porquanto se levantará nações contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, que é doença, e terremoto em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ainda está começando, tá, irmão? Isso aqui foi do ano 62, 63, 64, 65, a depois de Cristo, tá? Versículo 9. Então, vos hão de entregar para ser atormentado e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Irmão, só um minutinho, vou explicar isso para vocês. Ó, ao versículo 9 do 24 de Mateus. Então, vos hão de entregar para ser atormentado. Isso, irmão, foi naquela geração de 2000 anos atrás. Não é para hoje, como as igrejas atrás, assombrando a gente hoje. Jesus aqui, ó, por que eu vou ser odiado, vocês vão ser odiados por causa do meu nome? Está falando com os discípulos, não é comigo, não é com minha esposa, não é com a igreja de hoje, tá? A qual os pastores fazem isso para hoje. Tá? Ele aqui está falando com ele, ó, você é odiado, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. É para que ele tem isso, já aconteceu tudo. É tribulação, tá? E matar-vos-ão, e sereis odiados de todos as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Naquele tempo, tá, irmão? Não é hoje, se odiarão. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, os anticristos, e enganarão a muito naquele tempo.
antes do ano 70, para chegar ao ano 70. Versículo 12. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Esfriará. O amor, por que o amor de muito esfriará? Porque naquele tempo, quando saíram os falsos profetas dizendo que Cristo já tinha ressuscitado, que ele não ia voltar mais, então eles começaram a dizer, Cristo já veio igual hoje. Cristo já veio, tá? Cristo já veio. Então ele não veio mais. E Cristo veio naquele tempo, tá? No ano 70 ele veio, tá? No Mateus 24, versículo 31, depois eu vou botar para vocês, Cristo já veio. Agora as igrejas esperam hoje um Cristo que não vem mais. Porque ele já veio, tá, irmão? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de multiplicará, por causa da mentira que estava rolando, tá bom? Versículo 13. Versículo 13, eu estou no Mateus 24, 13, já está lá. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É só para você ver que quando as igrejas elas estão falando, não estão falando a verdade hoje, a salvação é por perseverar? Perseverança? É? Não. É por perseverança? Não. A salvação é pela graça, tá? É pela graça. Pela graça que somos salvos. Isso não vem pelo meio da fé. Isso não vem de vós. Perseverar é aqueles que vencer dentro da tribulação. Será salvo da mortandade daquele tempo. Tá? Será salvo. Não é porque a salvação, aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim daquela geração. Não é o fim dos tempos, o fim do mundo. Aquela geração tinha que chegar ao fim. E para chegar ao fim tinha que ser pregado o evangelho dentro daquela geração, porque ela ia acabar naquela época. Jesus veio para isso, para vingar o sangue dos profetas, desde de Abel até Zacarias, que morreu entre o templo e o altar e o templo, foi derramado o sangue dele. E a doença vai ficar. Não é hoje, tá, irmão? Vamos lá. O versículo 14. Ó, presta bem atenção no versículo 14, ó, o segredo aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Irmãos, você sabe o que as igrejas fazem hoje? Há poucos dias na África, quem foi que lembra disso? A Universal do Reino de Deus. Um monte de igrejas que foram queimadas. Pastores mortos. Você sabe por quê? Falta de sabedoria da igreja. Forçando os coitadinhos a perder as suas famílias. Pastores que têm filhos. Perder seu filho, ser presos lá e mandar ir soltar, envolver aqui, para ir soltar eles, que as embaixadas do Brasil lá, e em Angola, tá? Para ir tirar eles de lá, porque eles estavam presos e pastor até morto, por levar um evangelho que já foi pregado. Esse evangelho aqui, ó, já foi pregado. Coloquem para mim, fazendo favor, Romanos 10, 18. Romanos 10, 18. Que vai conseguir com isso aqui. Um alinhamento com isso que você está vendo aqui. Eu vou passar Romanos 10, 18 para você ver. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você sabe o fim do Aion? Quem é que sabe o que é o Aion? Aion é a lei, é o fim da lei, tá? Quando esse evangelho ser pregado àquela geração que ia ser destituída, tá? Que ia morrer naquela geração, então ia vir o fim do Aion, tá? Que é o fim da lei, não é o fim da humanidade, tá? Que o evangelho já foi pregado 2000 anos atrás, em todo canto, e nós estamos aqui hoje. Os pastores precisam saber disso, e não ficar forçando os coitadinhos a ir para a África, morrer, perder a vida, ir para Israel, perder a vida, ser degolado, decapitado, ir, por exemplo, para a Rússia, morrer lá na Rússia. Gente, o evangelho já não precisa mais disso hoje. Já foi, olha o que fala aqui, ó. 18 aqui, tá? Fazendo favor. 18. 18. 18,
18, irmãos. É Romanos 10, 18. Romanos 10, 18, ó. Olha, irmãos, está aqui na minha telinha para vocês verem, tá bom? Vou ler para vocês aqui, ó. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele. Quem é ele? A voz do Senhor, a voz dele. E as suas palavras até aos confins do mundo. A sua palavra já foi pregada até os confins do mundo. Mas vem cá. Quando o evangelho do reino de Deus será pregado, não era o fim? Não era para acabar? Não foi pregado aqui aí? Há 2000 anos atrás? Ou a Bíblia está mentindo? Pastores, muda o modo de vocês. Presta bem atenção na Bíblia. Olha o que está falando aqui, ó. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra, saiu a voz dele. Quem é ele? O Senhor, a voz do Senhor. E as suas palavras até os confins do mundo. Mas por que eu estou aqui? Por que o mundo continua? É previsão e previsão. Previsão que Jesus volta amanhã. É previsão que Jesus já volta não sei que dia. Que tal dia o mundo vai acabar. Tá? Quando tem um terremoto, Jesus está voltando. Quando tem uma guerra, Jesus está na porta e não vem. Saiu a voz dele, tá, irmãos? Por certo, já saiu a voz dele por toda a terra, tá? O mundo não acaba. A terra não acaba. Passa aqui para mim, por favor. A terra não acaba. O mundo não acaba. Eclesiastes 1:4. Eclesiastes 1:4. Vou mostrar para vocês aqui. Depois Efésios 3. Efésios 3, 20 e 21. Agora Eclesiastes 1:4. Lá no Antigo Pacto, tá, irmão? Vai ver o que é que fala aqui, lá no Antigo Pacto, tá bom? Vai anotando os versículos aí. Porque o mundo, no Novo Aliança, o mundo já foi reformado. Deus já reformou. Ó, que está dizendo, ó, Eclesiastes 1:4 aqui, ó. Vê o que está dizendo aqui, ó. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra para sempre. O que é para sempre? Permanece. Se a terra para sempre permanece, vai acabar? Olha, irmão, presta bem atenção. Uma geração vai e outra geração vem. Vai acabando na minha geração, de meus filhos, dos meus netos, meus tataranetos, e a terra permanece. Geração vai, geração vem, a terra não acaba. Não vai acabar. Olha lá, o que é para sempre? É uma coisa que vai terminar daqui a pouco? O que é para sempre? Só essa coisa aqui. Efésios 3, 20 e 21. Para me mostrar para vocês. 20 e 21. Irmão, é tanta da falta de sabedoria. E o pior é que os crentes ficam dentro dessas igrejas, tudo de boca aberta. Tem eu estou falando aqui, ó. Um monte vai ouvir aqui, ó, vai assistir, mas não vai acreditar. Porque é eu que estou falando, tá? Só acredita nos pastores dele, nos diáconos dele, nos presbíteros da igreja deles, que falam um monte de baboseira lá, tá? Que prega lei, prega dízimo, que prega batismo, que prega oferta, que prega jejum, tá? E acabou. Efésios 3, 20. Efésios 3, 20. Isso eles acreditam, que eu acabei de falar para vocês aí. Agora, na verdade bíblica, que dá graça, que isso aqui não é graça, é Paulão, tá? Que está falando aqui, que escreveu isso aqui, amando de Cristo, recebeu lá no terceiro céu, tá? Lá no terceiro céu. Escuta bem aqui, irmão. Efésios 3, 20 e depois o 21. Ora, aqui, eu vou pedir aqui para você, ó, ver bem isso aqui, ó. A maravilha que é isso aqui, ó, gente. A esperança que isso aqui dá na gente. A gente fica pedindo aos outros.
Isso está em mim, ó, está em você, está em nós. Não precisamos de ninguém, só de Cristo. Isso já está implantado dentro da gente. É só saber. Mas nas igrejas não ensina. Duvido que alguém já viu isso aqui dentro da igreja. Duvido. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, ou pensamos, segundo o poder que há em nós opera. Em quem? Em nós. O poder está em nós. A fé para você botar em ação está em nós. Versículo 21. Aqui, irmão, ó. E essa glória na igreja, nós, tá? Na igreja, por Jesus Cristo, em toda a geração, para todos e sempre. Acaba a geração? Nós vamos acabar? Não, no novo pacto, a terra, vou mostrar para vocês a terra reformada para me encerrar esse vídeo. A terra reformada, que Jesus reformou, para não acabar mais nunca, já foi. Tá, ó. Essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo e sempre. O que é sempre? Aquilo que não tem mais fim. Isaías, só isso, Isaías 45:18. Isaías 45:18, para encerrar essa segunda parte, tá, irmãos? Vocês acompanham direitinho, tá? Já foi a primeira, agora eu estou indo na segunda, tá? Que é para vocês entenderem bem o plano de Deus na vida de nós, no segundo pacto hoje, tá? Não com lei, tá? E nem com livro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos ovelhas mais perdidas da casa de Israel. Nós estamos do outro lado da cruz, nós não estamos aqui da cruz. Amém, irmão? Nós estamos do outro lado da cruz. Isaías no Antigo Pacto, tá? Que é para a gente ler, só para a gente ler, para a gente saber, mas não edifica mais a gente, tá bom? Mas como história a gente pode sim fazer um estudo com ele. Mas não pode aplicar na vida de ninguém, tá bom? Para aplicar na vida nossa hoje só a graça. E a graça foi dada por Cristo a Paulo. Deus deu a Jesus, lá no terceiro céu, levou Paulo, que deu a Paulo, que Paulo desceu no Espírito que deu para nós. Nós não podemos ouvir outro a não ser as cartas de Paulo. Eis que é a graça. O resto é para as ovelhas perdidas de Israel. Esse é livro histórico. É contar história. Amém, irmãos? Está começando a entender o mistério? Ao quê? Isaías 45, e o versículo 18, para me encerrar essa segunda parte, tá? Segundo vídeo, tá? Eu ainda vou lançar mais um vídeo hoje, tá, irmão? Terminar essa série. Eu preciso dormir um pouquinho que eu vou trabalhar. Eu trabalho, tá? Eu não vivo de dízimo nem de oferta de igreja, tá? Graças a Deus eu trabalho, tá? Tudo que eu faço aqui é em nome de Jesus, para o seu Jesus e para vocês, tá bom, gente? Desde de manhã que eu estou aqui montando o meu cantinho para poder trazer esse vídeo para o YouTube, para vocês verem a grandeza da graça de Cristo, sem custo algum. Só o custo da minha salvação, do meu Espírito que é de Deus. Eu faço isso com todo temor, alegria e alegria. Amém? Vamos lá. Isaías 45 e o versículo 18. 18. Olha, irmão. Isaías 45, 18. Presta atenção, ó. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus. O Deus que formou. A terra não era sem forma e vazia? Todo mundo lê que a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia, não era? Mas aqui ele está reformando o mundo para que não tenha mais fim. Ó. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, e o Deus que formou a terra e a fez, ela a confirmou, não a criou vazia. No princípio ela se forma e vazia. Aqui ele formou para ser habitada por nós, vazia. Mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Reformou a terra, que era sem forma e vazia, não fez vazia, e agora a formou para que seja habitada para um povo eterno. Você sabe o que acontece hoje? Você morreu, subiu.
morreu. Jesus não volta mais, tá? Depois eu vou mostrar para vocês isso, que Jesus já voltou. E vocês vão ver que ele já voltou. Nós já vemos o reino de Deus hoje aqui na terra, tá bom, irmão? O reino de Deus aqui na terra. Vou mostrar para vocês. A graça de Cristo, a glória de Deus, que é de toda a terra. É o reino de Deus que está aqui na terra. Amém, irmão? Que Jesus abençoe, tá? Esse segundo. Peço, irmão, mais uma coisa. Dê lacre, me ajude, por favor. Porque se vocês dê lacre, dá lacre, acabo o YouTube me segurando mais na rede. Se vocês não assinarem o dê lacre, ele me tira da rede, tá, irmão? Então me ajude para fazer, eu trago mais vídeo para vocês. Amém? Jesus abençoe cada um de vocês. Segue o próximo.